Olá, estudantes do nono ano, como vocês estão? Bem-vindos à nossa nona aula de PPT ou leitura. E hoje nós vamos dialogar um pouquinho sobre esse clássico da literatura que é o Diário de Anne Frank. A indicação que está no bloco de estudos de vocês dessa quinzena é para fazer a leitura desse livro literário só que em quadrinhos. O que eu tenho aqui em mãos é o diário mesmo, narrativo, né, sem ser em quadrinhos, que vocês percebam que ele é um pouquinho, né, maior do que o outro. Esse diário aqui, ele tem 373 páginas. É claro que devido ao nosso tempo, à nossa correria e para que chame mais a atenção de vocês, nós decidimos optar pela versão desse diário em quadrinhos, que foi um lançamento recente, mas que também ele consegue captar as ideias principais da obra original, que é esse clássico da literatura mundial. Então vamos ver aqui algumas imagens. Vocês têm aqui a imagem que é desse livro que eu tenho em mãos, né, que é a narrativa do Diário de Anne Frank. Esse livro ele foi publicado em 1947, após a Anne Frank ficar exilada lá numa área de concentração, ter morrido, né? Só o pai dela que sobreviveu e ele que achou os escritos e depois publicou. Isso aí a gente vai ver mais à frente um pouquinho como que isso aconteceu, certo? Essa outra imagem é a versão que está lá na biblioteca da plataforma Homeschool, que vocês vão ler, que é essa obra em quadrinhos. Veja só que a capa, né, chama bem a atenção. Vocês veem a Anne Frank aí centralizada, sentada, com diários em mãos, né? E aí a gente percebe que ela está num lugar bem pequeno e as pessoas atrás olhando para ela, né? Porque durante a leitura desse diário, vocês vão observar tanto que o olhar dos outros incomodava a Anne Frank. Vocês vão ver bem isso nos questionamentos, nos relatos que ela faz, certo? Então agora nós vamos ver um textinho falando sobre a publicação desse diário em quadrinhos, né? E aí vai ter um comentário como que isso aconteceu, né? O porquê. Então vamos ver? Publicado pela primeira vez em 1947, o livro Diário de Anne Frank é considerado uma das principais obras literárias do século XX. No Brasil, a versão original do diário, autorizada por Otto Frank, que é o pai da menina, foi lançada pela editora Record e agora ganha sua primeira versão em quadrinhos em edição inédita e oficial pela Fundação Anne Frank, que como nós vimos lá na imagem, né, isso aconteceu em 2017. Aos 15 anos, a judia Anne Frank foi vítima do Holocausto. Até o fim da vida, em 1945, ela narrou as agruras da perseguição nazista aos judeus em um diário que se tornou uma das principais obras do século XX. Então, aí vocês veem a contextualização histórica da Segunda Guerra Mundial, né? O Holocausto, a perseguição aos judeus. Então, isso é o que marca a vida de Anne Frank e da sua família. Suas anotações foram resgatadas 2 anos após sua morte pelo pai da menina, Otto Frank, o único sobrevivente da família, que decidiu transformá-las em livro. Então, como eu disse para vocês, no período que eles ficaram escondidos, que foi um anexo, esse anexo ele é um cômodo lá do trabalho do pai de Anne, né, do senhor Otto, e a família, com mais pessoas que ficaram lá escondidas, ficaram uns 2 anos lá até serem encontrados, e foi nesse período que a Anne Frank escreveu o seu diário. Depois o pai conseguiu, né, o original e aí publicou. Por seu forte teor teórico, humano e confessional, o Diário de Anne Frank até hoje figura na lista dos livros mais vendidos do mundo. Somente no Brasil foram mais de 1 milhão de exemplares vendidos.
Vejam só a importância desse livro. É muito importante que vocês leiam o livro que está lá no portal, em quadrinhos, porque vai chamar mais a atenção e vocês vão poder conhecer essa grande obra, né? Que vejam só o tanto que ela vendeu aqui, foi traduzida também em outras línguas, vendeu fora, então é uma obra clássica mesmo da literatura mundial. O destino de Anne Frank, a menina de origem judaica, que se transformou em símbolo de milhões de crianças que ainda nos dias de hoje têm seus direitos desrespeitados, e seu diário é um verdadeiro monumento aos direitos humanos, diz o texto de apresentação do livro. Então, essa aí é uma opinião, né, lá na apresentação, que fala que esse diário serve como inspiração, né, na busca dos direitos. A gente sabe que hoje os direitos da criança e do adolescente não é respeitado como está estabelecido por lei. Então, esse diário é como se fosse uma voz, né, para esse desrespeito. E aí ele serve, né, como esse documento histórico confessional também. Para os professores que querem aproximar os alunos das reflexões sobre o regime nazista e suas consequências socio-históricas, trata-se de uma obra fundamental e uma defesa do olhar dos jovens sobre assuntos complexos. E também para aqueles que querem trabalhar a literatura confessional. Então, como eu disse que o pano de fundo do contexto histórico é o Holocausto, né, a Segunda Guerra Mundial, essa perseguição aos judeus pelo regime nazista. Então, isso aí, ao ler esse diário, tanto em quadrinhos, e se depois vocês quiserem ler a narrativa completa, vocês vão observar que é muito interessante saber, ler, entender como foi esse período da nossa história, né? Além do que, quando ele fala desse olhar do jovem sobre assuntos complexos, porque a Anne Frank é uma adolescente judia e ela tem um pensamento, umas ideias, e ela consegue colocar isso tudo dentro do seu livro, dentro dos seus relatos. Com tradução de Raquel Zampilli, o Diário de Anne Frank acaba de chegar às livrarias também pela editora Record. O texto da publicação foi adaptado pelo roteirista e cineasta Ari Folman e pelo ilustrador David Polonsky e será lançado em 50 países. Então, ele foi lançado em 50 países, né? Porque essa reportagem aí é bem do início de quando aconteceu o lançamento dessa obra em quadrinhos, certo? No diário, a quem a menina trata como uma amiga próxima, olha só esse trecho aí, que ela chama de Kitty, Anne narra o cotidiano de sua família, que tenta se esconder do regime nazista em meio à Segunda Guerra Mundial, e o dia a dia no campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha, onde viveu com a irmã até sua morte. Então, a gente tem um pouquinho do resumo do que ela fala, né? Vocês observam que o diário se torna a grande amiga de Anne Frank, ela dá o nome, a chama de Kitty, e aí ela vai narrar tudo que eles sofreram, né? Desde lá, eles ficarem escondidos no complexo, até o exílio nesse campo de concentração aí na Alemanha, em que ela ficou com sua irmã até a sua morte, né? Vamos ver mais um pouquinho? Em seu diário, que acabou se tornando um dos livros mais vendidos em todo o mundo, Anne faz observações que vão do engraçado ao profundo sobre o mundo ao seu redor e reproduz os conflitos clássicos de uma adolescente, com direito à primeira paixão e às brigas com a irmã, por exemplo. Assim, quando vocês estiverem lendo lá o Diário em Quadrinhos, vocês vão observar esses conflitos internos e externos que a Anne vive, que é bem comum da idade de vocês, adolescentes. Ela relata a primeira paixão que ela tem para um menino que também fica escondido lá com eles, né, nesse anexo. Ela relata a relação que ela tem com a irmã dela de briga, né, porque a irmã é mais velha, um pouquinho mais ajuizada do que ela, e aí ela começa a falar da preferência da mãe pela irmã. Ela relata também essa relação conflituosa que ela tem com a mãe, porque ela é mais amiga do pai, né? Tem toda essa questão dela ter um sentimento mais profundo pelo pai do que pela mãe. Então, vocês vão ver esses relatos de Anne aí, tá? Essas angústias que ela sente.
A transformação para o formato em quadrinhos não foi fácil. E em nota, no fim da edição, os autores comentam algumas de suas escolhas, como a decisão de reproduzir páginas inteiras e inalteradas de texto quando julgassem necessário, e de transformar os períodos de depressão e desespero de Anne em cenas fantásticas ou com aura de sonho. Então, assim, vocês quando lerem lá esse diário em quadrinhos, vocês vão ver no prefácio, os autores comentam, né, como foi difícil. Vejam que eu falei para vocês no início que a obra original tem mais de 300 páginas. E lá em quadrinhos, não é tão, é 100 e pouco, se eu não me engano, eu não lembro bem o número, mas não chega nem a 100, acho que 90 e pouco. E aí vocês vão ver como eles conseguem, né, porque eles condensam, faz a adaptação da linguagem. Mas tem páginas em que, principalmente, a Anne faz esse relato de conflitos, né? Esses períodos que a gente hoje chama de depressão, que lá ela coloca um pouquinho do que ela vive, eles conseguem transmitir isso nas imagens, nos desenhos, né? Quem fez a ilustração dele fez muito bem, conseguindo captar. E tem textos também que eles colocam lá inalterados, para poder não perder o sentido, a coerência que tem dentro da narração, certo? E aí nós vamos ver agora algumas imagens para vocês sentirem como que transformar essa obra clássica, né, narrada em uma história em quadrinhos não foi fácil, né? Vocês observam bem o talento tanto do autor como o ilustrador que fez isso. Essa aí é uma imagem que aparece bem no início lá da história em quadrinhos, em que Anne está comemorando seu aniversário. Acho que foi uns meses antes deles terem que se exilar lá no anexo. Então tá aí a família, né? O pai de Anne, o senhor Otto, a mãe, a irmã Margot, essa de óculos que está aí, e duas amigas de Anne que participaram dessa festinha. A outra imagem, essa imagem ela é fantástica, porque através dessa imagem você consegue ver bem essa relação de amizade, né? De intimidade que a Anne tem com o diário. Então, por isso que ela dá um nome para o diário de Kitty, que é sua amiga. E vejam assim, ó, que tem lá a imagem, né, de uma amiga imaginária, ela contando seus segredos nos ouvidos. Então, a Anne tem essa relação. À medida que vocês forem lendo o livro, né, em quadrinhos, vocês vão ver essa relação próxima que ela estabelece como um diário de uma amiga mesmo. Ela consegue relatar todos os sentimentos, emoções, como se ela estivesse conversando, dialogando com a amiga. A outra imagem, que é o que está na capa, né, que eu falei para vocês, que é isso que incomodava muito a Anne Frank, principalmente quando eles estavam lá no anexo, as pessoas sempre com um olhar para ela, né? E aí ela vai descrever todas as pessoas que ficaram exiladas, escondidas lá com ela. A família dela teve outras pessoas que vocês vão descobrir na leitura. E a relação que ela tem com eles não é muito boa, é um pouco conflituosa. Então, nessa capa, nessa imagem, fica bem claro isso. Essa outra imagem também, esse é outro desenho que faz, é fantástico, que a gente vê as várias faces de Anne, né? Ela se deitar, você vê o rosto expressivo de cansaço, de angústia. Em determinados momentos, quando vocês lerem, vocês vão ver que está acontecendo lá de fora uma guerra, as casas estão sendo bombardeadas. A Anne tem pesadelos, ela relata sobre os pesadelos que ela tem, né? Do medo de uma bomba cair lá onde eles estão e todos morrerem. Então, essa imagem é bem interessante porque a gente consegue ver as várias facetas dela, os conflitos, as emoções que ela sente, né, durante esse exílio aí. E aí, bem interessante essa foto-imagem, né, que a gente tem lá ela na capa com uma foto realmente da Anne, né, essa é uma foto verdadeira dela que o pai divulgou, que eles colocaram as duas lado a lado, achei muito bacana, muito legal, né? Então é isso, pessoal, essa primeira aula que nós tivemos é para vocês entenderem um pouquinho, né, da história de Anne Frank, que tem principalmente toda essa contextualização histórica que a gente tem que entender, né, e à medida que vocês lerem os relatos dela, vocês vão entender e absorver isso aí. Então fiquemos com essa frase final dela, em que ela diz o seguinte: pense em toda a beleza que ainda resta em torno de você e seja feliz.
Então, até a próxima e boa leitura!